Você está ouvindo Pudim, o podcast unificado de diálogos multidisciplinares da UTFPR. Para falar da temática de arte e espiritualidade, o convidado de hoje é o professor Aleph Testa. Ele é licenciado em Artes Visuais pela Universidade Estadual de Londrina e professor de artes na rede básica de ensino. E, claro, é membro aqui do podcast Pudim. Seja muito bem-vindo, professor Aleph, e muito obrigada por aceitar o convite para fazer essa entrevista. E agora, no lugar de convidado e não de entrevistador. Obrigado, Nath. Agradeço demais o convite. É realmente uma honra estar aqui como um convidado dessa vez. É uma participação do outro lado. E é um prazer meu estar aqui com vocês essa noite. É bom que agora você vai ver como é que é estar do outro lado. Depois você me conta se é mais difícil ou se é mais fácil. Tá mais nervosismo. Acredito. Bom, para começar, eu só gostaria que você respondesse uma pergunta um pouquinho pessoal. Como é que você chegou nesse tema que nós vamos falar hoje, que é o tema do seu trabalho de conclusão de curso na Universidade Estadual de Londrina sobre a arte e espiritualidade? Como é que você chegou nesse tema? É uma pesquisa que acontecia paralelamente. Primeiro que eu entrei no curso de artes e paralelamente na minha vida pessoal eu mantinha os meus estudos acerca da espiritualidade, analisando várias fontes, várias religiões, vários dogmas, né? Em algum momento, na hora de estabelecer ali qual seria a minha pesquisa, que na verdade não foi uma coisa pré-projetada, foi uma coisa que eu fui descobrindo enquanto eu estava fazendo, eu comecei a me questionar como eu faria para relacionar arte, que era o que eu estava estudando academicamente, e o que a minha pesquisa por fora, né? Que é essa parte espiritual, das religiões, da magia. Então eu tentei agregar ali esses dois assuntos que já se faziam presentes na minha vida e transformei num tema só a partir do momento que eu percebi que a arte ela tinha uma ligação direta com as manifestações religiosas, né, de inúmeras sociedades. Arrisco dizer que em todas as sociedades pré-renascentistas, vamos dizer assim, e que você tem ali a religião, a crença, o credo, como base para você fazer uma manifestação espiritual. E aí eu falo que não é nem só dentro dessas culturas mais antigas, a gente pode pegar até como exemplo durante a Idade Média, que a maior parte da produção artística, quase toda ela, era voltada para os ensinamentos bíblicos, né? Para essas questões religiosas já do cristianismo. Então, mesmo após da vinda do cristianismo para a Europa Ocidental, ele ainda tinha base ali para a produção artística, a questão do credo, a questão da religião. Quando eu percebi, foi quando eu decidi levar isso, né, meu orientador, e ver, inclusive, houve muitos questionamentos se seria possível sintetizar tudo isso num trabalho só, mas foi uma tacada de coragem mesmo para seguir nessa linha. Eu vejo que no seu trabalho você aborda muitos temas, tanto da antiguidade, você aborda povos celtas, também da pré-história, até mesmo da modernidade, que nós vamos falar um pouquinho hoje, como Kandinsky, Eliphas Levi. Mas, para começar, você podia falar um pouquinho para a gente, na sua concepção, qual é a relação para você entre arte e religiosidade? Eu sei que você já começou a introduzir isso, mas se você quiser falar um pouquinho mais. Segundo a minha pesquisa, né, onde eu fui levado através das minhas referências bibliográficas que eu encontrei nesse percurso, eu consegui localizar esse fator em comum entre, como eu já havia dito, né, esse fator em comum entre essas múltiplas sociedades antigas. E quando eu falo em múltiplas sociedades antigas, não somente das grandes, né, que são mais abordadas academicamente, que é o Egito, Grécia, né, então essas sociedades maiores, mas além dessas, também outros grupos menores, e que ainda reproduziam esse mesmo padrão, que é você produzir arte, só que numa ideia diferente que a gente tem contemporaneamente, né, ali após os ideais renascentistas e o que vem após isso, quando há a separação entre o que é ciência, o que é arte, o que é religião,
antes desse momento onde vai acontecer esse rompimento entre esses conceitos, é muito nítido você localizar, inclusive vários autores nas diferentes áreas, né, pesquisadas, vão afirmar o mesmo, de que a arte ali, ela não era o objetivo final, ela era apenas uma ponte, né, que era estabelecida ali através, mas o objetivo final era a questão religiosa. Então ali, quando você esculpia a estátua de um deus grego, ou quando você prepara um templo, quando construindo um Stonehenge, então são vários momentos históricos e geográficos em que a construção artística ela é ali uma ponte para que eles consigam atingir aquele objetivo que é uma conexão com o divino, que é a atribuição dessa natureza espiritual para o mundo que ainda era em boa parte desconhecida, né? E até mesmo como uma tentativa não somente de entender, mas também de manipular esse mundo através da espiritualidade. Então você lida com os deuses não somente para acreditar em algo a mais, mas também como uma ferramenta de você ter a ilusão, não sei, não posso afirmar que sim ou que não, mas você ter a ideia de que você pode, através da manipulação do espiritual, intervir no mundo real e vice-versa. Então, quando você faz uma prece, ou uma oferenda, ou uma oração, qualquer que seja o ato em si, né, que vai estar relacionado com a religião, qualquer uma delas ainda vai ter essa vontade, esse desejo de intervir no mundo natural. Se você pede proteção, você está pedindo para que o divino intervenha no seu dia a dia, na natureza, para evitar que coisas negativas lhe aconteçam. Então, além da questão de observar e reverenciar esse divino, ainda é uma maneira de você tentar dominar a natureza ao seu redor, utilizando, né, dessa força do divino. Então, a relação em si entre a arte e a religião é que a arte ela foi a primeira ponte. Inclusive, é uma coisa que eu levo muito para os meus alunos, que eu sempre questiono. Primeiro, quando a gente volta, né, lá na pintura rupestre, que é a primeira manifestação artística que a gente tem aí, notícia, né, de produção humana, é a primeira vez que o homem ele vai sair do seu estado de animal, do seu estado animalesco. Quando ele deixa ali de se preocupar apenas com as necessidades fisiológicas dele, né, e passa a observar a natureza, atribuir um significado a ela, lidar com as questões abstratas do pensamento humano e manifestar aquilo em forma de arte. Então aí a gente pode colocar a arte como uma primeira forma, antes de manifestações linguísticas, antes de outros sentidos de comunicação, antes da matemática. E isso até hoje, né, que é uma coisa que eu também vou trabalhar com Jung, até hoje a gente pode observar no próprio desenvolvimento humano, de como a arte ela ali é a ponte para um aprendizado e do reconhecimento do mundo ao seu redor. O que eu falo geralmente é, antes da criança aprender a ler e escrever, ela vai desenhar. Antes da criança saber andar, ela vai dançar. Ela escuta ali a música, ela absorve aquele ritmo, mesmo não entendendo sobre o que se trata, ela se contagia com aquilo e ela acaba dançando e sorri e tem um efeito visível, né, da arte nessa criança. E além da dança também, da música. Antes da criança aprender a formar palavras, entender silabário e tudo mais, ela já cantarola. Então a gente coloca aí a arte como é o primeiro princípio do homem como aprendizado. Então ele vai produzir por alguma maneira instintiva. Então aí a gente pode colocar que o homem ele tem uma necessidade, porque o produzir arte é uma coisa instintiva, e se ela é instintiva, ela tem um objetivo do qual não é claro pra gente, porque a gente está falando de questões subjetivas nossas, né? Mas a produção em si, ela, com certeza, ela existe por algum motivo e ela se manifesta naturalmente entre todos os povos, entre todas as culturas, todas as religiões. A arte, ela sempre vai estar ali presente. Então, eu coloco a arte como o princípio do desenvolvimento humano. Somente a partir dela que ele conseguiu, então,
entender ao mundo e entender a si mesmo. E eu acho muito interessante que você citou, por exemplo, dessa tentativa dos seres humanos de manipularem, pela arte, tentar fazer qualquer tipo de manipulação na vida. Eu penso muito nas sociedades antigas, como os astecas, os próprios egípcios. As mumificações eram feitas porque acreditavam numa vida após a morte. As oferendas também eram feitas para que, por exemplo, grandes figuras como os faraós se mantivessem lá no além de onde eles estivessem nesse pós-vida, pacíficos e não interviessem nessa vida, né, dos seres humanos ainda vivos. Então, eu achei bastante interessante isso que você citou, fiquei lembrando dessas sociedades antigas, e também quando você disse que a criança, antes de escrever, ela desenha, ou antes de aprender gesticular a fala, ela pode trabalhar por meio de canto. Eu achei isso bastante aristotélico. Me remete também, mais uma vez, à antiguidade, que é a minha área. Não, do Egito que você falou, é um exemplo ótimo que você trouxe pra gente, porque se a gente pensar, pirâmides, independente se a pessoa conhece arte ou não, se ela estuda arte ou não, acho que a pirâmide, ela é o maior exemplo de um objeto monumental, né, arquitetônico, monumental do mundo antigo, de construções aí de 3, 4 mil anos atrás, onde você teve, né, esse objeto construído com maestria, com aquele tamanho, e tudo isso era por conta de uma crença. Não era, vou fazer grande porque quero aparecer. Claro, né, a gente não pode analisar individualmente, mas socialmente falando para aquela sociedade, né, a construção ela só se deu por conta do credo, da religião, da crença da vida após a morte, de que o faraó ele vai retornar à vida novamente, que existem, né, Deus ali que vão trazê-los novamente para essa terra. Então, todo esse desenvolvimento, até mesmo no caso da mumificação, processo de embalsamento que demorava mais de 70 dias para acontecer, então a preservação de um corpo em que supostamente estaria em deterioração num deserto, num calor aí de 30, 40 graus, e você manter esse corpo intacto durante milênios, através de processos ali, até medicinais, né, porque as descobertas do Egito levam até mesmo para medicina. Então todas essas descobertas eram em prol, só aconteceram por conta dessa crença, da espiritualidade daquele povo. Então, mesmo a espiritualidade, e aqui, deixando claro para todas as questões a partir disso, o objetivo não é discutir se essa espiritualidade ela é real ou não, se ela funciona ou não, mas pegar ela como um fato e ver como ela vai influenciar no desenvolvimento dessas próprias sociedades e quais as ligações que elas são capazes de interligar. Então, deixar essa discussão de ser, mas isso funciona, não funciona, isso a gente não, cientificamente falando, a gente não é capaz de afirmar se sim ou não. Porém, a gente sabe que aquilo era real para aquela sociedade, então, né, ter esse olhar cronológico e de você entender que aquilo sim teve efeitos e proporcionou feitos dentro daquele grupo social. Acho que mesmo hoje, se você disser para um cristão muito fervoroso que o criacionismo não é real, vai ser problemático. Quiçá numa outra sociedade que está imersa nessa coisa da mitologia. A gente está falando em arte. Se um aluno seu chegasse e te perguntasse o que é arte, o que você responderia? O que é arte? Não, isso é uma coisa engraçada, porque eu lembro que no meu primeiro ano da faculdade eu cheguei e eu acredito que não fui eu, mas foi alguém da minha turma que perguntou a mesma coisa pro professor, e ele falou assim que ele dá aula há anos na universidade e que ninguém conseguiu sintetizar em uma resposta clara e objetiva, porque não tem como. Tem até alguns teóricos, né, que vai trabalhar sobre arte e educação,
que eles vão afirmar que se você define a arte de alguma maneira, você vai esvaziar o significado dela de várias outras. Então, eu posso falar que a arte é expressão, mas existem formas de arte que não são para expressar alguma coisa, que elas só estão ali. Não está querendo expressar, não está querendo passar uma ideia. Existem obras de arte que são representação, mas eu também não posso afirmar que é uma representação, porque se eu falar que é só representação, eu também esvazio, né, de outras maneiras. Então, quando eu falo que é arte, eu digo que ela é um instinto humano. É um instinto. A gente produz. E, de um certo modo, a arte também é o que nos separa dos outros animais, dos seres, porque a arte, ela traz para você, e é uma coisa que eu ainda comentar depois, mas a própria arte, ela é o meio instintivo da gente entender o mundo, da gente entender o símbolo e o significado, e até mesmo de trabalhar com questões, né, como eu já havia dito antes, sobre entender aquilo que é invisível. Então quando a gente tem o pensamento humano, os conceitos, tudo aquilo que a gente trabalha, a gente está falando de conceito do invisível. E você figurar esse invisível através da arte é uma maneira de você compreender ali aspectos que fogem do seu controle, da sua percepção, dos seus 5 sentidos. Então a arte, ela é o que te faz ver além. É a ferramenta que o universo te deu, né? O universo, seu cérebro, independente do que você acredita, é a ferramenta que o universo deu pra gente entender o mundo, dar significado a ele e aprender a sobreviver de maneiras criativas, de maneiras, né, inusitadas. Então, a arte é um instinto humano que está aí para nossa sobrevivência de uma maneira subjetiva e que garante aí que a gente possa se desenvolver e chegar, né, até onde a gente está hoje na sociedade atual. Se ela acertou ou errou, não sei. Pode ser que tenha sido um erro a arte ter dado tanta asa para o ser humano. Mas o fato é de que ela trouxe a gente até aqui, até o que a gente é hoje, e tanto que ela é o primeiro princípio e é o princípio que existe ainda até hoje, né? Então, é mais ou menos isso que eu acredito sobre a arte. Eu só perguntei porque as pessoas podem ouvir esse episódio e se perguntarem, vocês estão falando de arte e espiritualidade, mas afinal, o que é arte? Quando nós falamos em arte, acho que a primeira coisa que vem à cabeça é um quadro, uma obra de arte. E não é só isso. Música, filme, um monumento, como você mesmo comentou, um poema, enfim, há vários tipos de manifestações artísticas. Bom, passando então para uma outra questão que você também aborda no seu trabalho de conclusão de curso, você relaciona um conceito de psicologia analítica do inconsciente coletivo com a produção artística dos seres humanos através dos séculos. Você poderia explicar um pouquinho para nós qual é essa ligação que você faz e qual é o papel da arte nisso tudo? Eu acho que essa foi a questão mais delicada que eu tive que abordar, né? Até porque eu estava pegando ali uma fonte referencial de uma outra área, que é da psicologia. Eu utilizei a obra do Carl Jung, né? Que é O Homem e os Seus Símbolos. É um livro que ele escreveu ali para poder abordar a questão da simbologia para o homem. Ele vai trabalhar ali o conceito do inconsciente coletivo, do arquétipo. E a primeira coisa que o Jung traz, que eu acho que me chamou muita atenção, é um questionamento baseado até na própria hereditariedade biológica. Porque tanto o ser humano quanto os animais, né, durante seu processo de formação, ele traz ali com o seu DNA, não somente, ele não vem um papel em branco. O DNA ele já traz intrínseco a ele alguns elementos que vêm das suas gerações passadas. Então, até mesmo alguns instintos de sobrevivência, e até Darwin vai pegar um pouco em cima disso, né? A questão da evolução e dessas informações que você traz dentro da sua genética, que garante a sua sobrevivência, adaptação à realidade ali que você foi inserida. E o Jung ele vai falar que essa hereditariedade que existe dentro do DNA, ela também existe dentro do inconsciente do homem.
Então, que o homem ele não vem simplesmente uma página em branco vazia para ser pintada a partir do momento do seu nascimento, que ele já traz ali reflexos que estão no inconsciente, ou seja, não são coisas da primeira camada ali, que é o consciente humano, que é a parte que você conhece, que você lembra e tudo mais, mas que lá no inconsciente, que é uma coisa que ele e Freud ali vão estudar juntos nesse período, a única diferença é que o Jung ele vai defender o inconsciente coletivo, enquanto o Freud defende que o inconsciente é uma coisa individual. E então vai acontecer esse paralelo que o Jung vai estabelecer, que é da hereditariedade, que ele traz, que a gente já traz esses símbolos, né? Seria mesmo justificativa do porquê que um bebê animal reconhece qual é a figura de seu predador. Seria uma coisa trazida geneticamente, e nós teríamos isso também em relação aos símbolos. Então ele vai falar dos arquétipos. Os arquétipos seriam representações ali. Então a gente tem ali o arquétipo do rei, o arquétipo do guerreiro, o arquétipo do mago. Então a gente tem inúmeros arquétipos aí que ele pode abordar como exemplo, e que são imagens que a gente já traria conosco, né, de um passado, dos nossos antepassados e tudo mais. O outro conceito que ele traz do inconsciente coletivo, que ele vai abordar isso, e eu trago, né, para dentro da história da arte, através da similaridade que a gente encontra em relações às formas, ou até mesmo dos arquétipos, os deuses, né? Os deuses ali são colocados como arquétipos, representações de forças da natureza, ou forças que estão acima, né, da compreensão humana, que ele não é capaz de controlar. Então aí a gente tem um arquétipo dos céus, o arquétipo da terra, do amor, da guerra, dos sonhos. Então a gente tem inúmeros arquétipos, e nessas sociedades antigas a gente vai ver sempre essa equivalência, mesmo nos casos em que a gente julga ser quase impossível que elas tenham tido algum grau de contato, tanto por questões geográficas quanto por questões históricas. Então, um dos exemplos que eu coloco, né, na minha pesquisa é sobre o Stonehenge, que eu já citei antes. Stonehenge é um monumento também impressionante, no sentido é um megálito, ele é gigante, formado por pedras que também não existiam ali naquela região. Então a gente tem uma coisa até que a gente pode fazer o paralelo com as pirâmides, porque do mesmo jeito que as pedras construindo as pirâmides não era natural daquela região, então a gente vê ali, tem centenas de quilômetros de distância da onde foi extraído e da onde está atualmente. No Stonehenge a gente tem a mesma coisa. As pedras ali mais próximas, que é encontrado, que a gente pode dizer que é a fonte daquelas pedras, está a mais de 100 quilômetros de distância do lugar onde elas estão localizadas. E ao mesmo tempo que a gente tem aí o Stonehenge, um monumento de, hoje, pesquisas indicam 4 ou 5 mil anos de idade, nós temos também o nomeado, né, Stonehenge do Pará, que aqui no Brasil nós temos um monumento que é megálico também, onde utiliza-se, né, pedras de grandes dimensões, que tem o mesmo formato circular, que tem a mesma propriedade, que é a leitura astrológica. E eu ainda especifico isso na pesquisa, que eu coloco o termo astrológico e não astronômico, porque se a gente assume que a arte não era produzida apenas para ser arte, mas com caráter religioso, mesmo as leituras astronômicas, elas também não eram apenas por dados. Então, tudo bem, elas serviam, né, como uma ferramenta para eles analisarem o ciclo da Terra, o ciclo do Sol, o ciclo da Lua. Era importante porque eles eram povos que viviam da terra, né, plantando e colhendo, então eles precisavam saber ali o começo do outono, o começo do inverno, a primavera, saber a época de colheita, a época de chuva. Então, ele tinha essa propriedade, né, da leitura astronômica, porém, eles também utilizavam isso como ferramenta astrológica. Tanto que alguns autores vão defender que esse lugar ele não servia apenas para um determinado rito. E a gente compara até com
com a construção de capelas e catedrais, onde você não tem ali um objeto arquitetônico para um fim apenas. Você vai ali para a igreja para um batizado, você vai na igreja para um velório, você vai na igreja para uma missa de sétimo dia, você vai na igreja para ritos cotidianos, né, no sábado, no domingo, você vai na igreja para casamento. Então, são N fatores que utilizam do mesmo espaço para isso. Se a gente observa isso na nossa sociedade atual, a gente imagina, né, segundo até outras pesquisas, que acontecia a mesma coisa ali. Então não era simplesmente um lugar para uma leitura astronômica, mas um lugar onde aconteciam seus ritos religiosos, onde eles exploravam, estudavam aquilo ali, mas onde aconteciam também várias situações, não uma apenas. E a gente estende isso para outras culturas também, até na pintura das cavernas, por exemplo. O fato deles irem para a caverna pintar não quer dizer que era só num determinado contexto. Poderia se haver vários tipos de ritos, vários tipos de observações que seriam feitas ali. Então, a princípio, é essa similaridade, né, dos princípios, das formas. Até outra coisa que eu vou trabalhar é com a questão da forma circular, ou quadrado, ou triângulo. Todas essas formas básicas geométricas, né, que também era super presente ali na Grécia Antiga, e no Egito Antigo também era muito utilizado, são formas que estão intrinsecamente ali já no imaginário coletivo e que acabam se manifestando de maneiras diferentes, né, obviamente, mas que você ainda consegue ver ali um padrão de repetições dentro dessas sociedades que são tão distintas e que muito provavelmente não tinham contato uma com a outra. É a partir desses objetos que eu vou defender que o inconsciente coletivo ele traz isso dentro da arte. Você usa dessas figuras que já existem ali, que já estão ali no seu inconsciente e que expressam essas similaridades entre as diferentes sociedades e tudo mais. É bastante interessante, sobretudo por pensar que a gente tem algumas coisas que já estão escritas no nosso instinto, como você mencionou, né? De repente de reconhecer um predador, mesmo que você nunca o tivesse visto antes. Acho bastante interessante essa analogia que você fez com a psicologia. Acho que é uma parte bem interessante para se pensar a arte. Coisa delicada de se trabalhar, mas que foi muito prazeroso no final. E uma outra questão que você também trata no seu trabalho é sobre a arte rupestre, a arte na pré-história. Ao analisar as pinturas de arte rupestre e sítios arqueológicos que datam lá do Paleolítico, no seu trabalho você diz que se notam que essas manifestações artísticas, elas não se resumem somente a uma função meramente estética. O que, na sua opinião, representava essa arte na pré-história? Nesse caso, eu não vou considerar como opinião minha, porque eu realmente, para ter esse embasamento, né, teórico, eu tive que beber de várias fontes. Então aí a gente tem aí o Arnold Hauser, o Gombrich, então tem vários autores dentro da história da arte que vão se questionar isso, né, a partir das descobertas das pinturas rupestres, e eu pego um pouco da pesquisa deles para poder formular o que é meu pensamento sobre isso. Primeiro, existem indícios, né, nesses locais onde aconteciam as pinturas rupestres, que se tratava de um ritual. Como a gente sabe disso? Primeiro, a presença dos outros elementos ali, além da pintura, são encontrados ali instrumentos de precisão, né, para tinta, pincéis até bem elaborados para um período, né, que a gente for pensar aí o início do homem, eles já estavam utilizando ferramentas para realizar essas pinturas. Elas têm características naturalistas, né, da observação da natureza. Então a gente percebe que o homem estava observando realmente o mundo ao seu redor, quando a gente vê que a representação do animal ela tem características anatômicas muito específicas. Então realmente tinha ali uma pesquisa desse homem em relação à natureza ali que estava cercando ele.
E a pintura rupestre, ela vai acontecer ali em contextos ritualísticos. Alguns historiadores da arte vão defender que se tratava ali de um ato mágico, onde o Hauser mesmo, ele vai usar o termo ratoeira, porque você pintava ali a figura do animal com o intuito de facilitar a caça dele, por exemplo. Então, se eu pinto ali um bisão, se eu pinto um tigre, dente de sabre, ou se eu pinto um boi, qualquer coisa do tipo, eu estou ali, de um certo modo, tratando dessa questão invisível. É o próprio feitiço, vamos dizer assim, mas quando eu falo feitiço, não na visão hollywoodiana, né, de feitiço, mas o feitiço do feitio. Você está fazendo aquilo ali no plano material, mas você tem uma crença de que no plano invisível, no plano espiritual, que é uma coisa que eu trabalho bastante nessa pesquisa, então no plano espiritual, essa minha ação no físico, ela causa esse impacto, e isso supostamente facilitaria ali o processo de caça, o processo de pesca, o processo de defesa, né, da própria aldeia ali, do seu grupo social. Então, são N ali as possibilidades. Outra coisa que eu também defendo é que pode se tratar também de ritos de passagem. A gente tem ali alguns lugares que a gente vê, por exemplo, as mãos em negativo, que é quando você coloca a mão ali na parede da caverna e você sopra um pigmento em pó, que ele vai fazer o formato da sua mão em negativo. Isso pode ser, né, segundo pesquisa, até porque existem, dentro do método da datação do carbono e inúmeros outros métodos recentes de raio-x e tudo mais que se utiliza hoje em dia, a gente tem ali indícios de que a pintura não foi feita totalmente num dia. E nem só é apenas uma camada da pintura. Então você tem ali intervalos de até 100, 200 anos em que o povo volta para aquela caverna e refaz o mesmo ritual. Então, se a gente está colocando 100, 200 anos, né, que é mais ou menos o que os historiadores descobriram, você está falando de pessoas que já ultrapassaram a questão geracional. Então, você já não está falando de pai para filho. Então, a gente está falando de neto, bisneto, tataraneto. E esse constante retorno aos mesmos locais, ou em alguns deles, você tem aí a reformulação da pintura. Então você tem uma pintura ali do boi, e aí 100 anos depois um outro grupo vem e reforça em cima daquela imagem, refazendo, dando mais acabamento, ou às vezes saiu alguma coisa, né? Então você está se tratando de um hábito. E eu quando eu abordo, né, a palavra ritual, ou rito, eu falo que o rito ele se trata da repetição. Tudo que você transforma numa coisa comum e repetida na sua vida, você transforma num rito. Por exemplo, dos meus alunos também, né, eu sempre dou exemplo dos meus alunos, porque é uma maneira didática que eu tenho para explicar esses conceitos. Mas se você acorda no domingo de manhã em determinado horário, você se arruma com um determinado tipo de roupa, que é uma roupa mais nova, mais apresentável. Aí no mesmo horário você chega na igreja. Você chega na igreja, existe um roteiro. As coisas não acontecem simplesmente ali do que dá na ideia do pastor, do padre, ou seja lá de quem for que esteja ali ministrando no sacerdócio. Mas você tem ali um roteiro, é oração, é louvor, oração de novo, tem pregação, no final mais uma oração. Então você tem ali uma ordem dos acontecimentos. Isso é o que caracteriza um rito. Você tem uma prática recorrente, seja ela semanal, mensal, anual, diária, e além da recorrência, ainda tem a questão do roteiro, que é o que vai acontecer ali, né, seguindo uma determinada ordem. E a gente consegue perceber, né, através desses indícios, de que existia essa ordem, tanto na questão da recorrência temporal, quanto na questão da repetição da própria ação ali. Então eles tinham ali, primeiro, que as cavernas não eram cavernas que estavam ali fácil de entrar. Eram cavernas que estavam bem para dentro da terra, que às vezes você percorria aí por dentro da terra percursos de 1 quilômetro, 2 quilômetros. Então não era uma coisa que você entrava, vou andar 10 metros para dentro da terra. Não, era realmente muito profundo. E lá você tem ali
até mesmo foram encontrados em algumas delas, né, na França. Não lembro se foi na de Chavaux ou a de Lascaux, que são duas cavernas muito importantes ali naquela região, mas até resquícios de cogumelos alucinógenos foram encontrados, o que dá mais indicação de que se tratava de um rito, não simplesmente alguém indo ali e pintar na caverna para enfeitar uma parede. Então não era esse o objetivo. Se tratava de um rito, tinham resquícios de fogueiras, existem nas cavernas onde foram preservados ali, né, até onde teve barragem da entrada de oxigênio, por exemplo, você tinha ali até pegadas e passos de danças que poderiam ter acontecido ali naquele lugar. Danças em círculo, né, em volta da fogueira. Então aí a gente já monta um cenário imaginário, né? Alguém com um tambor improvisado, um instrumento musical ali mais rústico, um xamã ali em cima de uma escada, em parede de 4, 5 metros, para realizar as pinturas, pessoas ali em volta, dançando em volta de uma fogueira e fazendo aquilo. Então tudo isso caracteriza uma ação religiosa, uma ação voltada, né, para a prática espiritual. Então é por isso que eu defendo, e é o que eu acredito, é que realmente se tratava ali de a primeira manifestação de arte, mas em nenhum momento eles pensaram, não, eu vou produzir arte, vou fazer um desenho bonito, vou deixar isso aqui para enfeitar a caverna. Não, era tudo se tratava de apenas a manifestação visível de uma crença no invisível. É mais ou menos isso que eu penso sobre a arte rupestre. Bastante interessante essa ideia de que essas representações estavam ligadas com ritos. Coisa que eu bato na tecla, até mesmo do sistema educacional nosso, porque existe tabu muito grande sobre se tratar de questões espirituais alheias e tudo mais, e é onde acaba se deixando passar essas questões. Então, vamos falar, né, da pintura, vamos falar do material da pintura, mas é muito raro você ver as pessoas questionando sobre o porquê daquilo que está acontecendo. E existe hoje em dia, né, com as descobertas mais recentes, uma riqueza muito grande de detalhes que a gente pode absorver daquilo. Então, eu bato em cima dessa tecla que é para as pessoas entenderem que ninguém estava fazendo aquilo para ser bonito ou por enfeite. É realmente uma coisa que se trata de um rito, de uma experiência sagrada deles. E é bem interessante você bater isso com os estudantes, porque as pessoas não têm muita noção que as sociedades mudam sociedades e agrupamentos, de forma geral, mudam a forma de pensar, mudam a forma de agir. Na antiguidade, principalmente, não há essa distinção entre política e religião. Essa coisa de Estado laico, ela é muito moderna. Isso é datado da modernidade, isso tem um período específico. Até a Idade Média, nós vemos essa coisa caminhar junta. Então, por isso eu achei bastante interessante você dizer que você enfatiza isso com os seus alunos. É o tal do aprender a pensar historicamente, se colocar no lugar daqueles povos que viviam naquele período e não a pensar com a nossa cabeça, da nossa sociedade, como ela funciona atualmente. É uma desconstrução, na verdade faz parte de uma desconstrução. Mas falando em sociedade antiga, você também aborda no seu trabalho, uma boa parte dele, na verdade, sobre esse aspecto. Você afirma no seu TCC, por exemplo, que é possível dizer que a capacidade de identificar o espiritual na natureza, quando nós nos referimos, obviamente, a povos antigos, era manifestada através de arte, e que essa produção artística garantiu que esses povos compreendessem a própria natureza do divino e aprendessem sobre o mundo ao seu redor. Você poderia comentar um pouquinho mais sobre isso? Nessa parte em específico, né, acredito que seja do capítulo dos estudos que eu fiz sobre os povos celtas, né, e uma análise dos artefatos que a gente encontra sobre eles. E encontrei, inclusive, um artigo muito interessante, foi um artigo
coparticipativo, onde participaram Maria Ozeli de Souza, a Lídia da Costa Vale e a Willa da Silva Prazeres. Esse artigo que elas escrevem é sobre uma análise, segundo a visão de Panofsky, que é um outro teórico que vai estudar a iconologia, e elas vão estudar especificamente o escudo de Battersea. Esse escudo de Battersea, ele era um escudo, né, datado aí de quase 2.000 anos, referente aos povos celtas, e ele era feito de bronze. E uma característica que eles acharam muito interessante sobre esse escudo é sobre como as formas ali elas eram adornadas. E, a partir disso, né, estabeleceram um padrão com outros símbolos que a gente herdou aí desses povos celtas. E uma coisa que tem em comum em praticamente todas as formas de manifestação artística dos povos celtas é a questão da triplicidade e, ao mesmo tempo, da ciclicidade. Por quê? Eles constantemente vão reproduzir símbolos onde o número 3, ele não número, né, figurativamente, mas sempre a repetição de 3 coisas. Então é igual a gente tem aí a triqueta, o triskelly, são alguns exemplos aí de símbolos que são usados até hoje em dia em religiões neopagãs e tudo mais, mas que a gente tem a natureza deles lá nos povos celtas, né? E observando esses símbolos e também, já aproveitando o que você falou da análise cronológica, né, de você entender ali quais são as motivações daquele povo, qual é o objetivo daquilo, então elas vão fazer uma análise iconológica nesse sentido para entender. Por que iconológico? Iconológico é porque você está analisando o símbolo, mas não somente o símbolo por ele mesmo, mas qual é a influência e qual é a percepção que aquela sociedade que o criou tinha sobre ele. Então, primeira coisa, né? Os estágios da vida. Tem ali seu estágio jovem, seu estágio adulto, né? E o seu estágio já de idade, já mais próximo ali da morte, que seriam 3 estágios da vida. Só que as formas cíclicas encontradas nesses sítios arqueológicos, elas mostram que existiam até um paralelo com o Egito, né? Essa crença na vida após a morte. Então o homem ali, ele estava observando a natureza. Claro, né? É mais difícil de você observar dentro da sua própria espécie, porque você está condicionado dentro da mesma questão temporal que os outros indivíduos ali. Mas se você começa a observar outros seres que têm um ciclo de vida muito mais curto, você começa a perceber esse padrão na natureza. Então você vê ali o passarinho que nasceu na primavera, aí ele voou, aí chegou o inverno, ele migrou, e aí dali 1, 2, 3, 5 anos, o passarinho morreu, ou ele veio e montou um ninho novamente, onde nasceu um novo passarinho. E isso você aplica em todos os seres da natureza que vivem menos que o homem. Então, a partir do momento que eles começaram a observar que você nasce, cresce, se reproduz, morre, porém, neste meio tempo, isso é reproduzido. Então, já nasce um novo ali que vai continuar nesse mesmo ciclo. A mesma coisa, como eu havia dito, né, eles também eram povos que dependiam da terra, eles viam isso também na relação das suas plantações. Você tem a época de semear, aí você vai esperar crescer, você vai colher, você vai cortar ali aquele pé, ou ele vai secar, né, dependendo do que está se passando. E aí esse ciclo ele vai acontecer todos os anos. Esse ciclo é manifestado através das imagens, nas imagens que eles reproduzem ali naquele contexto. Então, só que isso gera, né, que eu também coloco ali na pesquisa, que é um ciclo vicioso. Por quê? Você entende a natureza como cíclica. A partir disso, você produz arte com esses símbolos que são abstratos, que não são necessariamente representações da natureza, e você dá um significado para aquele símbolo que não existe, mas você, agora que você construiu ele, que você tem um significado já marcado na sua cabeça, ele tem um significado e ele simboliza uma coisa muito maior do que você poderia descrever em palavras, por exemplo. Você tem ali esse ciclo vicioso, onde você faz a arte,
porque você interpretou aquilo, você entendeu a natureza ao seu redor, e depois que você produz essa arte, você passa isso para os seus descendentes. Então você ensina ali seu filho, seu neto sobre essa ciclicidade da vida, eles reforçam isso, aí eles observam a natureza e veem que aquilo realmente faz sentido e reproduzem novamente em forma de novas criações artísticas. Então é esse o ciclo vicioso que você observa ali, principalmente na arte celta, que é sempre a arte alimentando a crença no espiritual e a crença no espiritual sendo o combustível para que eles produzissem arte. Então inclusive essa palavra que eu uso, que a arte ela se torna que o espiritual ele se torna o combustível para você realizar aquele trabalho artístico. Então, e também, né, o fato de você abstracionar esses conceitos que por vezes são tão difíceis de você explicar por palavras, mas que o símbolo ele consegue conter nele mesmo todo aquele conceito, toda aquela explicação, toda aquela cosmovisão, né, que a gente pode usar essa palavra também, a cosmovisão daquele povo. Então é mais ou menos nesse sentido que eu vou trabalhar com essa parte cronológica da arte celta. Bom, então durante essa entrevista nós fizemos uma viagem para a antiguidade, para a história, e agora vamos voltar a algo um pouquinho mais próximo do nosso tempo. No seu TCC você também fala do Eliphas Levi, não sei exatamente como se pronuncia o nome dele. Você poderia contar então o que você menciona dele no seu trabalho e qual é a relação desse místico com a arte? Olha, Nath, no caso do Eliphas, a pronúncia que eu sempre usei foi Eliphas Levi, mas eu também assumo que não sei exatamente como era a pronúncia do nome dele. Mas ele na verdade o nome dele oficialmente é Afonso Louis Constant. Ele é ali um mago do século XIX, e eu coloco ele dentro da minha pesquisa porque, além de todo o conteúdo que ele produziu sobre ocultismo, sobre essa parte espiritual, né, que até ali na Europa do século XIX tinha começado a se fermentar e se falar muito sobre, e ele foi um dos caras ali que conseguiu juntar vários conhecimentos, principalmente puxando ali do hermetismo, a descoberta do hermetismo na Renascença, redescoberta, né, na verdade, do hermetismo durante o período da Renascença. Ele refletiu bastante nesses séculos seguintes, e o Eliphas ele vai utilizar do hermetismo para formular suas teorias sobre a magia, sobre o ocultismo, sobre a espiritualidade. Eu trago ele até em comparação a um artista também do mesmo período, que é o Kandinsky, comparando, até porque em questão estética a gente tem um destoamento muito grande entre um e outro, porém, na questão filosófica de manifestação imagética, eles têm paralelos muito grandes. Todos ali estão falando de maneiras de retratar esse espiritual. A diferença é que o Kandinsky ele vai utilizar ali o abstracionismo para poder manifestar, então ele também vai abordar essa questão do círculo, que ele vai falar que é a forma do sagrado, enquanto o triângulo, por ter ângulos mais agudos, ele é uma manifestação da própria energia material, né? E até mesmo vai estabelecer um tratado ali sobre as cores também, onde o amarelo também é a manifestação do material e o azul é a cor mais espiritual. Então o Kandinsky ele vai criar uma própria linguagem ali, baseada nesses símbolos, que, como eu já tinha dito, eles são incomuns nessas sociedades, parece que já está ali no inconsciente coletivo. E o Eliphas, na verdade, por trabalhar com esse ocultismo, ele vai beber de outras fontes. Então um marco, na verdade, é que além dessa pesquisa que ele realiza, ele também é um artista. E ele vai, através das imagens, né, que é uma coisa até parecida com o que todos os outros vão fazer quando criam símbolos, ele vai criar imagens, símbolos, utilizando, na maior parte das vezes, de alegorias alquímicas, que dentro desse período a gente tem a alquimia se desenvolvendo antes dessa separação, né, do que é religioso, espiritual e o que é científico. A alquimia é um exemplo disso, antes da separação entre o que é química e o que é filosofia. Então a alquimia era uma união do estudo da matéria com
o estudo do espiritual. E o Eliphas ele vai pesquisar esses alquimistas e vai utilizar esse símbolo. E nas suas obras de arte, inclusive, a gente pode até usar, ele mesmo vai se denominar como mago, e segundo a definição que ele apresenta, o mago é aquele que consegue perceber o sutil na matéria, então perceber a energia divina que perpassa a matéria onde a gente existe, e ele fala que existem ali princípios para que esse mago consiga atingir esse grau de consciência, porque o mago ele seria então a papel com maestria, que é uma máxima ainda utilizada hoje em dia, que é a máxima do saber, ousar e querer e calar. São 4 regrinhas aí, mas que ele vai falar que o magista, a pessoa que vai entender o oculto, ele precisa seguir esses procedimentos para ele entender realmente a magia, como ela funciona. Então ele utiliza esses termos, e ele mesmo vai se classificar como mago. Outros magos vão vir posterior a ele, como é o caso do Aleister Crowley, né, que é um outro mago também do século XIX, que vai trazer essas temáticas do ocultismo. Só que daí no caso do Eliphas, eu acredito que o mais polêmico mesmo, né, que gira em torno dele, é a figura do Baphomet, que é uma figura que ainda gera hoje em dia muito tabu em cima disso, até mesmo sendo utilizada por algumas vertentes de religiões novas, como a gente pode classificar aí, satanismo, luciferianismo, que são vertentes que tendem a tentar contrastar com o cristianismo. Só que eles pegam esse símbolo criado pelo Eliphas de uma forma totalmente errônea, tá? Ou pelo menos é a forma com que eles passam para os outros, que é de uma maneira errônea. Porque o símbolo, né, do Baphomet, para quem não conhece, é a cabra sabática. Se alguém quiser pesquisar para dar uma olhada como é que é, se trata daquela figura andrógena, onde você tem ali a cabeça do bode, ele tem vários elementos ali, ele está sentado sobre uma esfera, nessa esfera ali ele carrega no colo o caduceu, que é o caduceu ele é um símbolo referente ao hermetismo, ele é um objeto que os gregos acreditavam que o deus Hermes, né, acompanhava segurando, que é um bastão enrolado por 2 serpentes. Então ele carrega ali um caduceu, que é um símbolo fálico também, né? Ele tem seios femininos, ele tem um braço apontado para cima e um braço apontado para baixo. A cabeça dele é de bode, então além dele ser andrógeno, ele também é um ser antropomorfo. E aí, acima da cabeça dele, ele tem uma tocha com iluminação. Tem 2 luas, uma para cima e uma para baixo. Uma é uma lua crescente, uma lua minguante. E então ele é carregado de simbolismo. E ele vai trazer essa figura com o mesmo objetivo que outros alquimistas, né, do século XVII, século XVI, eles também trazem, que é sobre a totalidade do ser. Mas como assim a totalidade? Ele está falando que o ser humano, ele não é simplesmente um animal, um ser terrestre que está aqui só para viver de acordo com as suas necessidades animais. Mas ele é um ser completo. Com esse ser completo, ele coloca ali, primeiro, sobre onde ele repousa, que é o lugar onde simboliza a terra, onde você nasce, onde você tira ali as suas necessidades fisiológicas. Se a gente for comparar até mesmo com as questões ocidentais, orientais, onde já existem paralelos, quando você vai estudar os chakras, por exemplo, aquela esfera onde o Baphomet ele se repousa, ele seria equivalente ao chakra básico, que é o chakra que fica primeiro chakra abaixo, que está relacionado aos prazeres da carne, está relacionado à vivência material, à fome, à ira e tudo mais, né? O desejo. E então você tem ali isso, e mais acima, né, da figura, você tem a tocha, que é um símbolo, além da questão do fogo, que ele vai trazer os 4 elementos também. Ele tem ali a lua simbolizando a água, ele tem a tocha na cabeça simbolizando o fogo, ele tem asas atrás dele simbolizando o ar, e a própria esfera onde ele se repousa que simboliza a terra. Então, nisso ele vai colocar ali elementos, os 4 elementos, né, que é uma coisa aristotélica, de você acreditar que o mundo era dividido entre esses 4 elementos, e agora sim, isso eu posso falar como opinião minha, que eu tenho uma distinção desses 4 elementos, não da forma literal dos elementos, mas das propriedades dele, que a gente vai ter aí o sólido, líquido, gasoso e energia, que eram, até para um povo de 2, 3 mil anos atrás, a gente está falando de uma percepção de material do mundo muito complexa.
Você identifica ali que o mundo ele é feito dessas 4 propriedades, e esse é colocado também. Outra coisa que o Eliphas vai dizer é que não existe luz sem trevas, nem trevas sem luz. Então ele vai defender o equilíbrio, e isso ele também vai traduzir dentro de alguns experimentos dele. Tanto que o próprio Baphomet, utilizando ali, ou outro nome que é a cabra sabática, né? Quando ele aponta uma mão para cima e uma mão para baixo, ele está falando justamente disso, do homem, que é o contato entre o céu e a terra. No caso, não necessariamente inferno, né? A visão é mais a terra, porque ele vai seguir a máxima do hermetismo, que é assim como é acima, também é abaixo. Essa mesma máxima do hermetismo, se a gente for pensar que o hermetismo ele tem aí é um conhecimento até mais antigo do que próprio Jesus, você vê ali na oração do Pai Nosso, assim na terra como no céu. Esse assim na terra como no céu, existem vários teóricos que acreditam que isso é uma afirmação tirada do hermetismo, onde ele fala que o que é acima também é abaixo. Então isso, gente, vai se aplicar a tudo. Vai se aplicar ao plano da matéria, plano espiritual, vai se aplicar ao plano físico, plano mental, vai se aplicar no sentido, até quando eu falei da astrologia, deles observarem o céu, verem os céus como o reflexo do que acontece na Terra. Então, também a gente pode levar para esse lado, onde que está acima também abaixo, o reflexo da astrologia na aplicação humana. Então, esse assim, na Terra como no céu, ele é aplicável de inúmeras maneiras dentro dessas diferentes sociedades. E o Eliphas, ele vai pegar isso, né? E basicamente todos os desenhos que ele vai estudar na Igreja Católica, ele vai quase ser ordenado bispo, e aí ele confessa que ele está apaixonado por uma mulher, aí ele é expulso, né, da igreja. A partir disso ele começa dentro, né, dessa ordem, ele já tinha começado a estudar algumas coisas de ocultismo. Depois ele encontra um outro monastério onde o cara, ele não é o cara que está ali dentro dirigindo o monastério, ele não é tão assim voltado para a igreja, então ele permite que o Eliphas estude algumas questões de fora, né, estudar pergaminhos antigos, do próprio hermetismo, né, que foi, na verdade, descoberto na Renascença. Então ele vai ter contato com esses escritos, os escritos alquímicos também, né, dos magos dos séculos anteriores, e dentro disso ele vai construir toda uma iconologia, né, criando imagens nos seus próprios livros. Então ele escreve, né, essa parte teórica, e ele ilustra isso de uma forma a fim de que as pessoas, quem estudou o que ele escreveu, olha para a imagem e consegue entender ela quase numa totalidade, uma coisa totalmente diferente. E é justamente o que todo ocultista, não só ele, mas todo ocultista vai dizer, que é justamente por isso que chama ocultismo. Ele vai colocar ali as imagens, elas têm um significado, só que é um significado que tem que ser para as pessoas que já têm ali a noção sobre aquilo, para as pessoas que já estudaram sobre, que já têm aquela informação para poder ligar um ponto no outro. Se você não é uma pessoa dada a esses conhecimentos, ou que não adentrou em nenhuma pesquisa, você bate o olho naquela imagem e você não consegue interpretar muita coisa daquilo. Tanto que a maior parte da população se limita a acreditar que aquilo é simplesmente o diabo, sendo que em nenhum momento da Bíblia o diabo é descrito com aquela aparência. Mas, né, então eles acreditam que uma coisa está fora da Bíblia mais do que o que a própria Bíblia descreve. Então, o Eliphas, ele vai criar esse sistema simbólico e ilustrar todo esse pensamento dele, toda essa filosofia e até mesmo os ensinamentos, né, espirituais e mágicos dele, através do uso desse simbolismo. É bem interessante você chamar a atenção para que as pessoas pensem um pouquinho. Esse diabo que a gente conhece, ele não é descrito em nenhum lugar que ele tem chifrinho, que ele tem rabinho, tridente. É uma criação imagética e, por que não, artística da imaginação dos seres humanos. Numa pesquisa, a minha dúvida era essa. Antes de desembocar nessa temática aqui, né, da arte como manifestação de espiritualidade, a minha primeira ideia era investigar como
que essa imagem do diabo, né, como a gente é apresentado hoje em dia, até mesmo hollywoodianamente falando, onde você tem ali o diabo vermelho, com chifres e tudo mais, e meu primeiro objetivo era investigar isso. Como que chegaram nessa imagem, né, nessa figura, que já se tornou até arquetípica, né? Hoje em dia, na sociedade contemporânea, ela já virou isso. E como que eles chegaram nessa conclusão, não tendo nenhuma descrição nem próxima disso no próprio livro da lei deles, né? Do cristianismo. Então, era a minha primeira opção de pesquisa e acabei mudando ela totalmente no meio do percurso. Mas é uma coisa interessante para a gente pensar, porque como o imaginário coletivo, ele se move de uma maneira totalmente arbitrária, não necessariamente dentro dos parâmetros que a própria religião, da própria cultura deles. Em algumas leituras que eu já fiz em povos da antiguidade, muita coisa aconteceu durante o processo de cristianização desses povos. Quando o cristianismo adentrava, obviamente, comunidades que eram politeístas, muitas vezes se ressignificavam os próprios deuses. Acredito que você já até deve ter lido algo sobre isso. Então, por exemplo, chega numa sociedade que tem uma deusa de determinado tipo. Pinta a roupa dela de azul e vamos dizer que ela é uma coisa análoga à Virgem Maria. Isso aconteceu com os deuses também. Então, sim. E muitos desses deuses do politeísmo, foram demonizados. A imagem deles foi associada a essa imagem do mal, a imagem de demônio, que não era uma coisa boa. Porque o intuito do cristianismo era que as religiosidades fossem suprimidas em favor da crença desse Deus único, que é o Deus cristão, que não admite esse politeísmo. É um Deus só. Então, muita coisa aconteceu nesse período também. A gente tem vários relatos de vários deuses que foram ressignificados dessa forma, assimilados a não só ao próprio Cristo, mas a santos, a mártires, a Virgem Maria, a fim de que esses credos fossem suprimidos. Mas eu acho que isso é história para um outro episódio. E gostaria muito de te agradecer por ter aceito fazer essa entrevista. Demorou um pouquinho, mas nós conseguimos dar um jeito de fazê-la acontecer. Acho que foi muito rica em conteúdos de vários períodos e, sobretudo, da sua área, que é arte, para a gente conhecer um pouquinho mais o seu trabalho. Agradeço muito, Ale, por você ter aceito, por ter feito esse episódio conosco. Nath, eu que agradeço, muito obrigado pelo convite. Para mim é sempre bom reavivar essa pesquisa, porque, como eu disse, eu tentei unificar coisas que estavam ali na minha vida. Então, foi uma pesquisa realmente muito íntima minha. Quando eu falo que eu não projetei ela, porque no início, quando eu comecei, realmente não tinha uma percepção de onde eu iria chegar com ela. Então, conforme foi acontecendo, meu próprio pensamento foi sendo construído. Então, é uma coisa que foi construída dentro de mim também. Então, eu agradeço demais. Poder falar sobre isso é sempre um prazer. E agradeço demais o carinho. Obrigada, Ale. E até a próxima, nas próximas entrevistas também. Até a próxima. Esse foi um episódio do Pudim, o podcast unificado de diálogos multidisciplinares, um projeto de extensão da UTFPR. Músicas utilizadas: Happy Days, de FSM Teens, e Joyride, de Mix Sound. Todas as músicas estão disponíveis em www.free-stock-music.com. Para saber mais informações sobre o projeto desse podcast, visite o nosso site pudim.cp.utfpr.edu.br. Até a próxima!